Boa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero já desafiar, os irmãos a deixarem o coração disponível para que o Senhor fale, amém? E, como já foi lançado ali, eu quero que você abra a sua Bíblia num texto bem conhecido, ok? E nós vamos meditar nessa noite sobre essa perspectiva, os desafios e a bênção da reconstrução. E essa reconstrução aí vale para tudo. Vale para a obra material, a igreja não para, né? A igreja não para, as salas não param, as colunas não param, mas para a vida espiritual também, para o nosso coração também. Porque, amados, começar uma obra é difícil. Agora, recomeçar, depois de ver escombros, muralhas caídas, desastres, dificuldades, dores na família, no casamento, na criação de filhos, no ministério, recomeço, é difícil, é um desafio, mas o que Deus quer falar conosco nessa noite é que vale a pena. Então vamos ler, todos juntos com fé, a palavra de Deus, Neemias capítulo 1. Deixa aí. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei. E os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Antes de nós prosseguirmos, nós precisamos entender, no início do culto, o irmão André falou sobre disciplina, e Judá estava sob disciplina do Senhor, pela desobediência, pela apostasia. Então, o que o Senhor fez? Exílio, Babilônia. Eles foram deportados em 3 etapas, do ano 605 a 586 a.C.,
mas o término desses 70 anos de cativeiro aconteceu por volta de 537. E quando você lembra daquela estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, que ele falava sobre uma cabeça de ouro, um peito de prata, e eu quero parar por aí, a cabeça de ouro era a Babilônia. O peito de prata era a Pérsia. E você sabe que o ouro, ele vale muito mais do que a prata, principalmente naquela época. Então, como que nós podemos entender que, numa determinada época, um reino possivelmente menor, mais fraco, ele assume o poder? Nós temos estudado na escola bíblica sobre a soberania de Deus, sobre um Deus que impele pessoas e situações, e sobre um Deus que refreia situações e pessoas. Então, mesmo a Babilônia sendo aquela potência, tem um dia que um descendente de Nabucodonosor está num jantar e ele ousadamente, de forma irreverente, pede para trazer taça, pede para trazer prato, pede para trazer um monte de utensílios que serviam a casa e o altar do Senhor, e traz para a bebedeira, e traz para a bagunça. Naquele dia, Belsazar, esse descendente de Nabucodonosor, vê aqueles famosos dedos escrevendo na parede, dizendo que naquela noite o reino dele tinha sido pesado e tinha sido encontrado em falta. E naquele mesmo dia ele morre. Sabe por quê? Porque Provérbios 21 diz que o coração do rei, na mão do Senhor, é como água de um ribeiro, e ele leva para onde ele quer. E quando você abre Isaías, um profeta messiânico, no capítulo 45, ele diz assim: olha, Deus fala sobre o rei da Pérsia, um rei ímpio, chamado Ciro, mas que Isaías profetizou. E Deus manda Isaías chamar Ciro de meu ungido. Ungido é Messias. Mas Deus diz que vai chamar um rei ímpio, um governante ímpio. Por quê? Porque não há nada, nem ninguém, nem poder, nem autoridade que estejam fora da soberania de Deus. O coração do rei se move como Deus quer. O coração do governante, o coração do dono da empresa, o coração do magnata se move como Deus quer. Isaías profetizou: eu tomarei Ciro, o meu servo, pela mão, porque o plano de Deus já era libertar o seu povo das garras de Nabucodonosor. Mas como, irmã, ele é muito poderoso, não importa quem esteja no poder, não importa quem aparentemente manda, não importa, Deus, ele usa quem e o que ele quer. Nós não devemos temer o homem, somente a Deus. É por isso que acontece esse retorno, porque a gente precisa prestar mais atenção no Deus que escreveu a nossa história. Cada fato que acontece na minha e na tua vida tem um autor, tem um propósito. A política da Babilônia, Nabucodonosor, era: eu entro e cativo e prendo. Não deixo que os povos cativados voltem. Por isso 70 anos. Só que a política da Pérsia era outra. Nós vamos dominar, mas nós vamos deixar o povo cultuar quem eles queiram cultuar. E inclusive retornar para a sua terra. Deus já tinha propósito quando ele deu aquele sonho para Nabucodonosor. Você vai reinar durante um tempo. Só durante um tempo. Depois vem um outro reino, que eu vou colocar no coração dele, desse soberano, que ele vai mandar o meu povo de volta. Porque o meu povo não anda como ele quer. O meu povo anda como eu quero, diz o Senhor.
Então Deus levanta, abate, tira, coloca, muda, deixa do jeito que está. Deus faz do jeito que Ele quer. Porque Ele age na vida do seu povo. Então agora Ciro está no poder. Agora Ciro dominou a Babilônia. Porque Ciro seria usado para dar ordens para que o povo voltasse a Jerusalém. E esse retorno acontece também em 3 levas. Primeiro vem Zorobabel e o sacerdote, sumo sacerdote Josué, para reconstruir o templo. E quando você vai lendo essas histórias, livro de Esdras, Neemias, que na verdade é um livro só, você vai vendo, você percebe que quando eles chegam e começam a levantar o altar, porque é como Elias fez. Quer mudar alguma coisa? Tem que começar pelo altar. Tem que começar pelo coração. Quando eles começam a reconstruir o altar, se levanta. Aí já começam. Aí já começa os inimigos se colocarem contra eles. E a aplicação é muito direta. Nós não temos tempo para que seja de outra forma. Todas as vezes que você quiser reconstruir o altar da tua vida, todas as vezes que você clamar ao Senhor para que ídolos sejam destronados, todas as vezes que você falar para o Senhor, Deus, o meu coração do jeito que está não dá, o meu altar do jeito que está não dá, se levantarão inimigos para tentar fazer como fizeram com aquele primeiro grupo que foi com Zorobabel e Josué. Desanimar. O primeiro grupo vem para reconstruir o templo. O segundo grupo, com Esdras, vem para restaurar a lei. O povo estava perdido sem a lei. O povo estava perdido, você se perde sem a lei. Nessa história de cativeiro também, quando você lê o livro de Daniel, você entende que Daniel só não se perdeu no exílio porque ele conhecia a lei. Capítulo 9 de Daniel vai dizer que Daniel, pelos livros, pelos pergaminhos, pela Bíblia, ele sabia que o cativeiro ia acabar no tempo de Deus. Então, pela palavra de Deus, você tem, amados, consolo no coração. Sabe por que muitas pessoas estão no cativeiro? E entenda cativeiro da maneira como você pegar aí no teu coração. Seja no trabalho, irmã, eu estou vivendo um cativeiro naquele trabalho. Você não conhece meu chefe. Estou vivendo um cativeiro, uma situação difícil, um exílio, eu estou me sentindo banido, eu estou me sentindo com falta, eu estou me sentindo desprezado, enfim. Sabe por que pessoas se perdem nessa hora? Porque não consultam e não conhecem a palavra de Deus. Porque não conhecem o Deus da palavra. E agora, no ano de 444, 445, antes de Cristo, é a vez de Neemias voltar para reconstruir os muros. Porque, como a gente viu aqui, ele tem a notícia de que os muros estavam em ruínas. Estavam assolados. Os portões da cidade de Jerusalém, os portões estavam queimados. Amados, Neemias, quando você viu aqui, ele estava com uma vida razoavelmente estruturada. Neemias é daquela geração que nasceu no exílio, não conhecia Jerusalém. Neemias é a prova que Deus, via de regra, usa alguém que aparentemente não tem nada ou muita coisa a ver com a situação, mas que crê num Deus que sempre nos dá uma oportunidade para reconstruir. De repente você pode estar olhando uma situação de longe, não é comigo. E Deus pode estar justamente falando para você, é com você. Porque Deus, ele sempre tem um projeto de reconstrução. Sempre tem. Nosso Deus é um Deus de louvado seja o seu nome.
de eis que faço novas todas as coisas. Nós vamos meditar aqui, vou pedir para a Vitória lançar aí o nosso primeiro desafio, porque é os desafios e a bênção da reconstrução. Do verso de 1 a 3, você vai ver o seguinte, né? Palavra de Neemias, veio o irmão dele, contou como é que estava, mas só contou porque Neemias perguntou. Tem horas que você não quer nem perguntar, né? Olha para mim. Eu sei. Não vou nem perguntar. Desde as coisas mais banais às mais sérias. Eu não vou nem perguntar para minha filha como é que está o namoro dela. Não quero nem saber. Eu não vou perguntar para o meu filho o que tanto ele faz à noite com a porta do quarto trancada. Não quero nem saber. Eu não quero ter conversas desafiadoras com a minha esposa, com o meu esposo. Vamos levando do jeito que está. Eu não quero perguntar se, sabe, aquela camisa precisa de ajuda. Eu não quero nem vestir essa camisa na igreja. Vai que alguém corre atrás de mim. Não quero fazer perguntas, mas Neemias foi corajoso. Pessoas corajosas fazem perguntas e esperam a resposta. Pessoas corajosas olham nos olhos e perguntam, eu quero saber de verdade como você está. Não é conversa de ponto de ônibus, não. Vai chover, né? Tá caro, né? A gasolina aumentou, né? Não é disso que eu estou falando. É de você chegar para um familiar teu, para um parente distante, para alguém que de repente apareceu ali, ou vai aparecer, já no Natal, já está se aproximando, a família reunida. Não, vamos comer, vamos acabar a ceia e todo mundo para sua casa. Gente, eu não estou me adiantando não, tá? Já está aí, já tá. Desde setembro as lojas. O pessoal está, pastor Léo, o pessoal está numa ansiedade muito grande. As pessoas querem que tudo acabe rápido. Quer que tudo comece, que tudo acabe. Mas Neemias fez uma pergunta, como estão os meus irmãos? Copeiro do rei. Estou bem. Salário na conta. Sem doença. E se tiver o rei, rapidinho arranja o médico para mim. Como é que está, pai? Como é que está o meu irmão que estava com aquela doença? Conseguiram algum médico? Conseguiram? Como é que está? Como é que está o irmão e a irmã que senta lá na última cadeira e eu só vejo ele de relance? Como é que está um familiar problemático? Nem pergunta, não liga não, deixa. Se acontecer alguma coisa ruim, a gente vai ficar sabendo. Neemias perguntou, como é que está o meu povo? Eu vejo aqui uma perspectiva missionária no livro de Neemias. Como é que estão os nossos irmãos na Nigéria? Não sei, toda vez que fala que o Boko Haram matou 5, matou 20, matou 30, eu troco de canal. Como é que está a igreja perseguida? Como é que eu me envolvo? Como é que eu posso fazer alguma coisa a mais, além de me assentar na cadeira? Neemias, ele teve essa coragem. Porque se eu não souber, e para reconstruir, você precisa ter conhecimento da real situação. Eu tenho que saber como é que está aqui. Está firme? Dá para quebrar? Dá para colocar um andar em cima? Dá para fazer alguma coisa? Vamos falar sobre o quê? Eu queria aconselhamento bíblico. Eu posso descobrir que nem crente essa pessoa é. Como é que vai submeter a palavra? Eu quero aconselhamento bíblico, quero que resolva, que a irmã Débora resolva o meu problema. De repente, você pode ter um conhecimento da situação da pessoa que nem crente ela é. Que nem o coração ela entregou ao Senhor Jesus. Você quer batizar por quê? Porque eu quero... Não, eu quero conhecer, eu quero saber.
Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber o que está acontecendo na minha casa, com os meus filhos, marido, esposa, irmãos. Eu quero saber o que está acontecendo com os meus colegas de trabalho. Eu quero saber o que está acontecendo com essa pessoa que eu vi chorar, mas eu passei correndo por ela. Neemias pergunta e Anani fala: de miséria e humilhação, a Babilônia deixou um rastro. Pobreza. Porque tinha gente rica na Babilônia, mas tinha miséria também. É um descompasso, né? Um desequilíbrio. Porque às vezes eu estou postando aquilo que está de bom na minha vida. Eu vou postar um carrão, eu vou postar viagem, mas eu não vou postar a minha vida miserável de oração. Mas eu não vou postar os momentos em que eu me iro dentro de casa. Eu não vou postar aquilo que me envergonha. Porque às vezes eu posso ter fechado um mega contrato, mas o meu casamento está uma ruína, escombros. E eu preciso perguntar, como Neemias, como é que está o meu casamento? Já pensou uma dinâmica assim? Cada esposa olhar nos olhos do esposo e perguntar, como é que está o nosso casamento? Ou ele perguntar, como é que está o nosso casamento? Porque para reconstruir alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento da situação. E Neemias tem. Ele fica sabendo que os muros que representavam a identidade do povo estavam em ruínas. Não tinha mais identidade. Os portões, onde as questões jurídicas eram resolvidas nas cidades, estavam queimados. Não tem mais resolução de conflito. Está tudo entregue. E às vezes nós precisamos ver literalmente a casa cair. Olha, nós temos que orar por essa causa, por essa pessoa. Neemias, ele entende. 30 anos antes, Esther também vai passar nessa mesma cidade, Suzã. Esther, eu não quero nem fazer juízo de valor aqui para Esther, tá? Ela não sabia o que estava acontecendo. O primo, pai adotivo, fala. Tem um complô para matar todos os judeus. Mardoqueu, o primo, o pai, manda um recado para ela. E ela diz aquilo que nós já sabemos. Olha, faz 30 dias que o rei não me chama. E todo mundo sabe que se alguém entrar na presença do rei sem que ele chame, vai morrer. Ela dá esse recado para Mordecai, o primo, pai adotivo, e ele diz aquilo que está no capítulo 4 de Esther. Olha, Esther, não pense que porque você está aí no palácio, está na cidade, você vai escapar. E se você não fizer alguma coisa, tenha certeza, Deus vai levantar outro para fazer. Aplicação direta. Se eu e você, olhem para mim, não fizermos aquilo que Deus já disse para fazermos, não pense que nós vamos escapar. E não pense que ele já não tem outro no lugar. Quando Elias começou a reclamar, só eu fiquei. Olha só, Elias, eu já tenho até um profeta para ungir no teu lugar. E eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então a obra não é tua. Não pense que sem você eu não faço. Deus tem um plano. E nós muitas vezes achamos que Deus depende de nós. Não. Então, Neemias tem conhecimento disso. E a partir disso, ele age. Muitos de nós temos conhecimento de uma causa. E nós nos calamos. Nós não agimos. Lá atrás, 30 anos antes,
Quando Mardoqueu ou Mordecai diz isso para Esther, é como se fosse aquele toque do Espírito Santo. Aí ela move todos aqueles que estavam ao seu redor para orar e para jejuar. Porque para reconstruir, você precisa ter conhecimento real da situação. Talvez hoje, nos próximos dias, Deus vai chamar a nossa atenção. Você sabe disso. E você não tem agido. Eu tenho dado a você o conhecimento disso. Você sabe da situação. Você não chama para conversar por medo. Você sabe da situação. Você não muda por covardia, por comodidade. Para reconstruir, você precisa ter conhecimento real da situação. Mas aí a gente vai para o ponto 2. Para reconstruir, você precisa, queridos, você precisa perseverar em oração. Olha aí na sua Bíblia, do versículo 4 ao 11, preste atenção, leia com fé essa oração que Neemias faz. Quando ele percebe que os muros estão derrubados, e eu não sei o que você tem feito quando Deus tem te mostrado tanto escombro na sua vida ou na minha. Diz que Neemias estava sentado, ele chorou, lamentou, orou e jejuou. Aí você vai comigo aqui, no versículo 4. Quando eu ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Eu quero chamar a tua atenção no versículo 1, que é o mês de Quisleu. Mais ou menos novembro ou dezembro para os judeus. Quando você vai ler o início do capítulo 2, você vê que a atitude de Neemias, ela é praticada no mês de Nissan, março e abril. São praticamente 120 dias ou 4 meses de oração. Ele se dedicou à oração. Alguns escombros das nossas vidas, alguns cacos da nossa vida, não mudam, porque nós não dedicamos nem 120 minutos de oração, muito menos 120 dias. Quando você vai para Mateus 26, você vai ver um seleto grupo, Pedro, Tiago e João. Eles estão ali e Jesus pede para que ore. Você conhece isso. Vocês venham orar comigo e você sabe, enquanto Jesus está orando, o que eles estão fazendo? Dormindo. Jesus ora pela segunda vez, os chama, os comissiona para orar, e eles estão o quê na segunda vez? E na terceira vez, Jesus também os chama, e eles estão dormindo. Pedro, Tiago e João. Só que antes, no capítulo 17 de Mateus, eles estão em outro monte, o da transfiguração, onde tem beleza, tem glória. Mateus 26 é o Getsemane, é aperto, é sangue, é luta, é pressão. Aí eu durmo, eu fujo, eu finjo que não é comigo. Mas na hora da glória, na hora em que Jesus se transfigura diante deles, e entenda a transfiguração como você quiser, prata, dinheiro, trabalho, saúde. Lá em Mateus 17, eles não querem descer. Senhor, como é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. A gente não quer sair da situação boa. A gente não quer sair do emprego bom. A gente não quer sair do salário bom. A gente quer ficar com Deus nessa hora. Nessa hora Deus é tudo para mim. Nessa hora eu não deixo Jesus. Mas quando Jesus fala, ora comigo, a minha alma está apertada, angustiada, eu vou morrer. E vocês vão se dispersar. Aí não.
aí eu durmo, aí eu fujo, aí não é comigo. Mas para reconstruir, nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos continuar em oração. E quando você lê a oração de Neemias, Neemias fala de aliança. Meu Deus, Neemias cita um texto de Deuteronômio. Mas ele não conhecia Jerusalém. Olhe para mim. Mas no exílio, no cativeiro, tinha sinagoga, tinha igreja, tinha escriba, tinha lei dada por Esdras. No meio da crise, Deus tem mantido a igreja aberta, a palavra aberta. Qual é a justificativa para um filho de Deus abandonar a casa de Deus, a palavra de Deus e o Deus da palavra? Neemias citou Deuteronômio. Neemias citou a palavra. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele nasceu num contexto pagão. Ele cresceu servindo à mesa de um rei ímpio. Então, eu caí na gandaia porque o meu patrão tinha uma lancha e tinha mulheres lá e tinha bebida lá e eu não suportei. Eu falsifiquei a nota, eu roubei porque era muito dinheiro. Neemias nasceu num contexto pagão. Servia um rei pagão. Mas o seu coração conhecia o Deus que ele sabia que já tinha determinado o retorno do cativeiro. Neemias conhecia a palavra de Deus e o Deus da palavra. Você só tem aí na sua mão, na sua Bíblia, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, porque um homem chamado Paulo não ficou dormindo na prisão, não ficou reclamando na prisão, não ficou fazendo acordo com o guarda da prisão. Ele decidiu escrever cartas às igrejas, na prisão, no exílio. Aí eu te pergunto, o que eu e você fazemos quando Deus nos coloca em disciplina no exílio, na prisão? Estão pendurando as harpas? O salmista diz que muitos daqueles que foram levados cativos não cantavam mais. Eu não estou cantando mais porque eu estou passando por uma fase muito difícil. Não consigo cantar. Eu não louvo mais porque eu estou me sentindo angustiado. Aplicação direta de novo. No exílio, não pendure as suas harpas. Continue dando louvor a Deus. Continue aprendendo de Deus, como Neemias fez. Daniel conhecia a palavra no cativeiro, a palavra alimentou, consolou o coração dele. Neemias ora a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, ele não se isenta. Você lembra que nós lemos? Nós pecamos. E Neemias podia dizer, eu não fiz nada. Eu nasci aqui. Ou como muitos dizem, eu não pedi para nascer. Tem nada a ver com isso. Não importa quem quebrou os muros. Importa que Deus quer que você levante. Neemias podia dizer, não fui eu que derrubei. Nem estava lá. Escute isso. Não importa quem começou a briga ou a discussão. Deus pode ordenar que você vá lá. Que você levante esse muro. Ele não está perguntando quem quebrou.
Ele não está perguntando se foi ela que começou a briga. Ele não está perguntando se foi ele que começou. Ele está mandando você ir e ajeitar as coisas. Ele está mandando você ir e arrumar as coisas. Não sei, hoje, que o Senhor fale ao teu coração. Porque para reconstruir e para ir, você precisa orar. E não é a oração de 2, 3 minutos, não. Neemias orou. Pediu ao Senhor. Durante 4 meses. Você teria paciência para isso? Você teria perseverança para isso? E nós vamos para o terceiro ponto dessa noite. Para reconstruir, você precisa renunciar. Lá no parte B do versículo 11, está aquela frase. E eu era copeiro do rei. A vida de um servo é uma vida de renúncia. Esther também teve essa mesma tentação. Espera aí. Tá, vai ter um decreto, vão matar, mas eu estou aqui. Estou no palácio. Tá, a situação está difícil, tá, mas eu tenho meu emprego. Tá, fulano está doente, mas eu tenho saúde. Para reconstruir, você precisa renunciar à comodidade. Lá em Lucas 9:23, diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Naamã, para ser curado, teve que renunciar às suas vaidades. Não, eu vou lá e com certeza, eu estou acostumado, Eliseu vai chegar, vai se colocar de pé e vai me chamar. Afinal de contas, eu estou vindo em nome do rei da Síria. Além de ser capitão do exército, eu estou vindo em nome do rei da Síria. Aí você sabe a história. Eliseu manda o moço ir lá falar para Naamã se lavar. Naamã, escute isso, igreja. Quer ser curado? Renuncia à vaidade. A mulher samaritana. A gente não sabe como que era realmente a sua vida. O fato é que Jesus diz: chama o teu marido. E ela é sincera: não tenho. Jesus diz: verdade. Você já teve 5. Morreu, casou de novo, divorciou. Não é a questão agora. Mas Jesus diz: esse que você tem não é teu marido. E ela diz: bem, sei que tu és profeta. Porque talvez ela estivesse cômoda na situação. Talvez é uma situação que me traz vantagem. Para que eu vou mexer nisso? Para que eu vou casar? Para que eu vou ofertar? Para que eu vou dizimar? Está cômodo do jeito que está. Para que eu vou ajudar? Para que eu vou me oferecer para ajudar? Está cômodo? Jovem rico, ó, respeite os meus pais, não cometa adultério. Ô jovem, faz o seguinte então, já que você diz que faz tudo, pega o que você tem e vende e dá para os pobres. Opa, aí mexeu na minha comodidade. No dinheiro, não. Mexe com tudo, mas não mexe com dinheiro. Porque está cômodo para mim. Me pede qualquer coisa, só não pede para fazer isso aqui. Me pede para fazer isso, mas, poxa, mas ajudar, obra de novo e tal, igreja, trabalhar com criança, nossa, dá um trabalho. Está tão cômodo como eu estou, cadeira nova, está vindo ar-condicionado aí. Para reconstruir, você precisa renunciar à comodidade. Neemias
ele andou, provavelmente a cavalo, 1.400 quilômetros, de Suzã a Jerusalém, para liderar um povo desanimado e receber afronta de inimigo. Tá bom para você? Ah, mas é porque tão... Ah, porque é longe. Ah, porque o povo está desanimado, não vou continuar com esse negócio, não. 1.400 quilômetros para liderar um povinho reclamão, ainda aturar Sambalate e Tobias. Mas o muro foi reconstruído em 52 dias, porque Deus é fiel. Qual é a comodidade que Deus tem falado no seu coração que você precisa abrir mão? Não, eu até vou, se não atrapalhar a minha maratona de série. Eu até vou, se isso não custar alguma coisa que eu não vou poder gastar naquele mega kit de estética. Não, eu até vou, se não for para pegar poeira. Não, eu até vou, se não for para ficar o dia inteiro lá. Qual é a comodidade que Deus está desafiando você nessa noite? Eu até vou, só no domingo. Eu até vou, ou de manhã ou de noite. Não é muito culto. Eu até vou, desde que não mexa na minha comodidade. Eu até dou, desde que não mexa na minha comodidade financeira. Daniel ouviu dizer que ele poderia ser lançado na cova dos leões se ele desobedecesse o decreto de continuar orando ao Deus que ele acreditava. Quando o decreto saiu, Daniel foi para o seu quarto, abriu as janelas e começou a orar em direção a Jerusalém. Daniel foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam que poderiam ser lançados na fornalha se continuassem com essa história de adorar a esse tal Deus Altíssimo. Mas eles dizem, ó rei, se o Deus dos céus quiser, Ele vai nos deixar com vida. Senão, Ele vai nos matar. Mas nós vamos continuar adorando. Poderia ser cômodo. Olha, eu só não vou porque tem um decreto aí. Eles não optaram pela comodidade, eles optaram pela fidelidade. Pela fidelidade. Amados, é com muito tremor e tremor que nós estamos aqui nessa noite. Porque toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olhem para mim. Quando Neemias abre mão do seu conforto, da sua posição, por causa do povo de Deus,
Neemias está apontando para Cristo, que deixou a glória, que deixou a sua majestade, se esvaziou de si mesmo, por causa do povo de Deus. Nós temos um Neemias melhor. Nós temos um Neemias perfeito. Nós temos ao Senhor Jesus. Quando eu falei de Esther, que ela disse, o rei não me chama há 30 dias. Isso aponta para Hebreus, quando diz que o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho. Ninguém precisa esperar o rei chamar. As cortinas foram rasgadas, cortadas na carne de Jesus. Tudo é sobre Jesus e aponta para Ele. Esses são os desafios. Mas eu quero que você também abra a sua Bíblia. Volte lá para Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias. Quando você está lá no capítulo 2, e Neemias, depois de 4 meses de oração, vai para o rei, aparece triste, o rei nota, o rei pergunta o que está acontecendo. Neemias fala, Neemias pede ao rei para que deixe ele voltar a Jerusalém, e ele diz o seguinte, eu quero que você leia comigo, a partir do versículo 7, de Neemias 2. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E olhe isso, finalizando o versículo 8. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Agora você vai também para Mateus 6. Leia comigo. Mateus, capítulo 6, versículo 32. Diz o seguinte: porque os gentios é que procuram estas coisas. Que coisas? Aquilo que diz o versículo anterior. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Que carro a gente vai comprar? Onde a gente vai morar? Será que vai dar? Será que a conta vai fechar? São os gentios que procuram por isso. São os gentios que se preocupam se vão comer isso ou aquilo. São os gentios que se preocupam com seus empregos. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Depois desses 3 desafios, porque o tema era, né? Os desafios e a bênção da reconstrução. Eu vou colocar na aplicação direta, para que nós possamos ler juntos. No 3, você vai ler comigo essa aplicação, ok? 1, 2, 3. Amados, quando Israel saiu do Egito, você está lembrado, olha, vá falar com os egípcios e com as egípcias, eles vão dar tudo o que você precisa. Eles saíram carregados, era ouro, era prata, era pendente, era tudo, e há uma expressão, não vai ficar uma unha no Egito. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus dispensa os discípulos, ele diz, não levem nada. Vocês vão se alimentar daquilo que derem para vocês. Então não importa se você vai
reconstruir, sair, recomeçar com o baú cheio ou com o baú vazio. O que importa é que Deus esteja com você. Não importa, porque todo aquele que ama o Rei Jesus e busca o seu reino e a sua justiça é alvo da provisão de Deus. O que está escrito no versículo 8? O rei me deu tudo o que eu precisava. O rei deu madeira. O rei deu os cavalos. O rei deu tudo. O rei deu tudo que Neemias precisava. Aplicação direta. O rei dá tudo para os seus filhos quando realmente eles entendem o desafio de não fechar os olhos para a situação, orar com perseverança e renunciar a muita coisa que Deus está falando. Fique de pé. Hoje, quando eu li esse texto, Deus trouxe uma coisa muito simples e peculiar. Quando eu comecei a ver o que Deus fez através da vida de Ciro, um rei ímpio, Deus falou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Receba essa palavra no seu coração. Deus pode e quer fazer muita coisa ainda através da sua vida. Deus pode e quer fazer muita coisa ainda através da sua vida. Oh Deus, queremos te louvar, Pai, te bendizer, Pai, te adorar nessa noite. E essa oração vai ser breve. E em nome de Jesus, eu não sei se você está começando, reconstruindo, tentando alguma coisa, mas eu queria chamar você aqui na frente. Você está com um projeto, você está com uma certa dificuldade, talvez um medo, mas você sabe que Deus quer que você recomece, que você reconstrua. E eu quero pedir ao pastor Leonardo, porque no meu coração eu falei, o pastor Leonardo estará na igreja hoje. E eu vou pedir para que ele ore por nós. Amém. Irmãos, venham. Venham porque Deus quer reconstruir algo na sua vida. Se espalhe aqui no altar, se espalhe aqui no altar. Não é nada místico, mas é algo verdadeiro da parte de Deus. Porque muitos estão dispersos, muitos estão em Suzã, muitos estão nos palácios, muitos estão com medo. E Deus trouxe você aqui hoje, de uma noite chuvosa, de uma noite fria, mas de uma noite onde Ele diz para você: eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida. Fui eu que fiz Ciro assinar aquele decreto. Fui eu que fiz Isaías profetizar sobre a vida sua. Porque eu tenho planos para você. Leia a minha palavra e você vai entender que o cativeiro não é para sempre. Leia a tua palavra e saiba que há um Deus de aliança velando por você. Você está no exílio, mas a palavra de Deus está viva, não está presa. Coloque aquilo que Deus já falou com você. E não importa com o que você vai sair. Se você vai sair como os israelitas, com um baú de ouro. Ou se você vai sair como os discípulos, só com a roupa do corpo. Mas Deus vai com você. Ó Deus, estamos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, o Senhor falou ao nosso coração nessa noite.
E, ó Deus, o nosso clamor, o nosso pedido, antes de sairmos por estas portas, é de que o Senhor, ó Pai, nos ajude a fazer os ajustes necessários para que, ó Deus, o Teu nome seja exaltado e as nossas vidas tenham sentido. Ó Deus, por favor, que nessa noite, ó Pai, o Senhor mexa com cada um de nós e fale profundamente, continue falando profundamente, de que aquilo que às vezes nós achamos que é o fim, o Senhor só está começando a fazer. Por isso, ó Deus, não nos deixe ser negligentes com a nossa vida no altar do Senhor. Ó Deus, por vezes nós, ó Pai, nos deixamos contaminar. Mas o Senhor nessa noite está nos chamando para a santidade, para a vida, ó Deus, diante do Senhor, tendo a Tua palavra como direção para o nosso coração. Nos perdoe, Senhor, porque estamos, por vezes, sendo guiados por tanta gente, por tantas coisas, por tantas notícias, por tantos prazeres, que não têm acrescentado vida na nossa vida. Então, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor já falou ao nosso coração, nos ajude a colocar em prática. Para que Deus não seja apenas, ó Pai, um movimento, mas não, ó Deus, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi dita, a verdade do Senhor foi, ó Pai, pronunciada aqui neste lugar. Nos conserte, Senhor. Nos conserte, endireite os nossos passos, coloca ordem no nosso coração, para que, ó Deus, os nossos pés estejam firmes na rocha, e nos ajude a andar pela fé. É pela fé que nós andamos, não é por vistas, ó Deus, nós somos guiados pela fé. A Tua igreja precisa entender isso, Pai. Nós precisamos entender isso. Nós somos guiados pelo que acreditamos, num Deus providente, provisor, num Deus que, ó Deus, cuida do Teu povo, de um Deus que é amoroso e que não deixa os seus filhos desamparados. Os nossos recursos vêm do alto, em primeiro lugar. A nossa força vem do alto, em primeiro lugar, Senhor. O nosso vigor vem de Ti, Senhor. A nossa esperança está no Senhor, somente no Senhor. Ó Deus, continua falando conosco. Nos ajude. Encarecidamente, nós pedimos a Ti, nos ajude a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vá para o seu lugar, na certeza de que Deus está começando a fazer algo novo na sua vida e na minha também. Domingo estaremos juntos. Se Deus permitir, ore silenciosamente. Deus só abençoe sua vida.